por um processo de emagrecimento, posteriormente você passa com um profissional por meses, até que isso se consolide, esse processo, e eles assinam, né, a sua aprovação para a cirurgia. Aqui, 2, 3 sessões que você passa, o psicólogo já tem que assinar. Fazer um laudo. Eu não faço laudos, justamente por isso, porque assim, em 2 sessões, às vezes eu levo 4 sessões para ter um perfil do meu paciente para direcionar. E mesmo assim, tem elemento surpresa, porque cada sessão ele vai trazendo determinadas coisas e você vai traçando o perfil. Imagina como você vai tratar de uma pessoa que quer emagrecer, mas assim, as pessoas veem ainda muito as coisas como milagre. Por isso que foi uma coisa rápida, né? Foi isso que eu abordei numa live recentemente sobre isso, que assim não existe milagre, como a gente sempre fala, existe conscientização e força de vontade. Então, o primeiro passo, muitas pessoas, elas voltam a engordar porque elas acham que a bariátrica é a única solução, que depois daquilo elas não vão ter que suplementar, que não vão ter que passar por uma reeducação alimentar. E eu vejo inúmeras pessoas tendo DUP por forçarem determinadas situações. Então, fazem a bariátrica e forçam a alimentação, até que o organismo se acostuma novamente. E o estômago dilata de novo. Dilata novamente. Só que a qualidade da alimentação vai fazer com que ela não obtenha realmente vitaminas, nutrientes e sais minerais, porque isso já foi retirado. Quando ela força, ela não vai forçar comendo cenoura crua. Ela vai forçar comendo aquilo que era lá no passado a satisfação, que é o doce, o carboidrato, né? E é isso, né? Então, não tem essa mudança de consciência. Então, aqui, quando as pessoas me olham e acham que foi fácil, ainda não é fácil. Por exemplo, assim, frango assado daqueles de padaria. Essa é coisa de pobre, mas eu gosto. O cheirinho, acho que o cheiro é melhor que o sabor, né? Não sei se a Socialite gosta de frango assado aquele de padaria. Eu sei que eu gosto. Eu adoro. Então, faz 20 anos que eu não como. Por quê? O frango assado, eu lembro uma vez, logo que o Fausto Silva operou, e provavelmente ele quis experimentar, e ele, numa brincadeira com outro colega no palco, ele fala, você quer matar um bariátrico? Dá frango assado de padaria para ele comer. E é verdade. Para mim também. Tem algum colega que consegue? Seria o quê? Seria por conta do tempero? Não, ele é seco. A carne, aquela fibra, se você engolir um pedacinho, mesmo que você mastiga bem, aquilo fica parado aqui. E eu também ainda tenho o anel. Então, eu não consigo fazer vômito para aliviar o estômago. Aquilo vai ter que digerir na marra. Então, você passa 8, 9 horas naquele processo digestivo que não acontece. Porque ele caiu naquela primeira parte que tem 50 ml de capacidade. Como é que você vai mastigar uma asinha de frango? É muito, né? Se você desfiar uma asinha de frango no prato e você pensar num reservatório de 50 ml, ele não cabe. Mas até que você vai empurrando, que é o que você fala, você pensa que está comendo. Então, assim, é uma coisa muito delicada, né? Porque as pessoas, elas se preparam, elas querem mágica e elas não se preparam para o depois. Quantos bariátricos que eu já atendi que tem anemia? Muito. A primeira causa. É a primeira causa. Déficit de vitamina B2. Por conta de falta de cálcio. Assim, totalmente. A questão de coluna. Inúmeras pessoas que e aí, as pessoas a que coluna ela cede, então toda a sustentação da coluna aí tem que realmente colocar uma prótese, fazer uma cirurgia. Então é muito sério, né? As pessoas acham que é só assim, eu vou fazer e um passo de mágica eu vou ficar magro. Não, tem toda uma questão para ser. Antes de fazer a bariátrica, é o que a gente sempre recomenda. O psicólogo é indispensável. E depois. Nossa, e como muda? Por quê? Quando neste processo eu criei até uma confusão entre a nutricionista, a psicóloga e o médico. Eles pediram, neste processo, para ver que você consegue emagrecer, o que você está aprendendo com a nutróloga. Eles pediram para mim emagrecer 3 quilos. E eu sou uma pessoa muito disciplinada. E eu emagreci 8. Aí criei uma grande confusão. Por quê? A nutricionista e a psicóloga disseram assim, você é disciplinada. Não faça cirurgia, vamos por outro caminho. Mas eu disse para ela, me dá 2 dias que eu vou engordar os 8 mais um pouco. Porque este processo de emagrecer e voltar, eu já faço desde os meus 25 anos. Efeito sanfona. Então agora eu quero alguma coisa que com a minha disciplina eu vou encontrar o objetivo.
E assim, e é uma luta, né? Eu falo assim, eu consegui sem a cirurgia, mas eu falo que assim, uma constante Você fiscalização. Se todo tempo. Se eu solto um pouquinho a mais, né? Se, por exemplo, abusa um pouquinho a mais, são 2 quilos a mais na balança por semana, para mais. Então, assim, é uma constante que você tem que sempre ficar, que é aquela questão que às vezes a pessoa acha, fala, na semana eu faço a reeducação, chega final de semana eu chuto o pau da barraca. Para mim é o dia do lixo. Todo mundo gosta do dia do lixo. Até comer no sábado, tudo bem, mas se eu comer no sábado e no domingo, eu posso pesar que no dia seguinte tem um quilo a mais. Você não imagina como isso é de verdade. É real, muito real. É muito real. Por quê? O metabolismo, ele é muito inteligente. E aí você fica, dá combustível, tira combustível e dá combustível. A hora que você mandar um pouquinho mais, ele vai reter. Que esse é o mecanismo que acontece de fato. Né? Então, agora, ninguém descobriu qual é o defeito, se a gente pode dizer isso, Patrícia. Nós temos o compulsivo por alcoólico, lá ele tem um desvio de conduta, ele vai ser alcoólatra porque ele tem problemas emocionais, tem sempre algo para ser dito. E o compulsivo alimentar, ele tem um defeito na genética, ele tem um desvio de conduta, onde está a justificativa? Ou cada um é cada um? Então, a primeira coisa que nós sempre falamos é predisposição genética. Então, assim, quando você tem obesos na família, automaticamente você tem uma predisposição. E você pode vir, é uma crença, você pode vir a desenvolver ou não. Muitas pessoas levam assim, eu sou gordinho, a minha mãe é gordinha, todo mundo é obeso, então também vou ser. Não necessariamente. Já cria esta expectativa do contra, né? Tem a predisposição genética, mas se você tiver, lógico, que às vezes eu falo que move o ser humano é amor e dor. Então, assim, é a dor que vai levar você a emagrecer muitas vezes e não o amor. Problema de saúde, às vezes. Se tem uma família que já está no processo de reeducação alimentar, essa criança, essa pessoa que nasce nesse berço, a tendência é que ela entre nesse processo. Mas geralmente ocorre o oposto. Então, assim, é normal. Nós somos de uma geração em que ser gordinho era ser saudável. Isso. Né? Então, assim, a geração do biotônico com ovo de pato e leite condensado. Você acha que ainda existe biotônico? Biotônico existe. Tem álcool ainda, aquela dose de álcool? Tem sim. Esses tempos atrás eu me surpreendi com o médico que receitou biotônico para uma pessoa que eu conheço. Receita ainda? É, porque ele tem fonte de ferro. Né? Mas vai adquirir de outra forma, gente. Que estão no processo de início de anorexia, ele se torna, né? Porque a pessoa tem mais dificuldade, às vezes, de ingerir, tem medo de ingerir algum, né, o estimulador de apetite. Então, o biotônico, ele faz esse papel. E aí foi até uma coisa que nós comentamos que foi muito engraçada, porque, assim, quando as pessoas tomavam biotônico, elas não conseguiam tomar um cálice só. Tomava 2, porque era gostoso aquele negócio. Exatamente. O pessoal e se tinha assim, leite condensado ainda? E por que engordava? Não engordava só porque o biotônico estimulava o apetite, mas também pela quantidade de calorias que você tomava. Eu, pelo menos, tomava de 2 a 3 vezes ao dia. Isso. Minha mãe dava. Então, assim, olha só o quanto de caloria num cálice de biotônico. Já é biotônico, porque... Né? Então, assim, era uns copinhos, né, de 5 ml. E tinha uns copinhos de 10 ml. Tinha uns maiores, porque o copo do biotônico, ele era bem grande. Então, assim, ml. Era tipo um copo desses enxaguantes bucais. Eu me lembro bem dessa história, depois que o modificou. Então, é isso. Então, assim, nós somos de uma geração em que ser gordinho era ser saudável e ser magro era sinônimo de... Até porque é uma geração de escassez. Isso, como você falou, dos seus pais, dos meus pais que passaram fome, passaram, né, restrição alimentar. Então... A gente traz isso. Traz isso. E aí o gordinho, então, ser gordinho era ser saudável, porque você empurrava a comida que você não teve na sua época de infância. Tanto que a minha mãe, nos 84 anos dela, se eu passo de lá, às vezes estou correndo e aí estou sem maquiagem, enfim. Ela olha para mim e ela fala assim, minha filha, vem aqui que a mãe vai fazer um feijão para você, você está tão magrinha. Aí eu falo, mãe, não fala isso para mim, eu operei para ficar magra. Não, minha filha, você tá feia, você tá tão magrinha. Pode engordar uns 20 quilos? Eu falo, pelo amor de Deus, que palavra de mãe 20. Tem força. Então, olha só o conceito, porque no inconsciente dela, ela errou em alguma coisa, porque essa filha agora tá com cara... Ela acha que tá com cara de doente, entendeu? Muitas vezes. Mas eu estou super saudável, né?